Prezados irmãos, finalmente estamos no dia 26 de dezembro, data posterior à do nascimento de Jesus, e ouviremos o Evangelho segundo Mateus. Esse Evangelho trata da perseguição sofrida pelos discípulos de Jesus. É o dia do martírio de Santo Estevão, o protomártir, ou seja, o primeiro mártir da era cristã. Muito bem, mas por que esse evangelho lido hoje? Depois de um evangelho tão lindo, de uma data tão bela, que é o nascimento de uma criança, o nascimento de Jesus. Vamos explicar. Ouçamos primeiro o evangelho, que é segundo Mateus, capítulo 10, versículos 17 ao 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Caros irmãos, como já falamos, o dia 26 de dezembro é o dia do martírio de Santo Estevão, um dos primeiros diáconos da nossa igreja, é o protomártir, o primeiro mártir. E a pergunta persiste, por que depois do dia 25 de dezembro, grande festa, grande solenidade, nascimento do Senhor, do Deus que se faz carne, nos deparamos com a página tão tensa, tão difícil, tão complicada? Jesus orientando os apóstolos diante de próximas perseguições. Bem, nós bem sabemos que o nascimento de Jesus é motivo de festa para aqueles que o esperam, a começar pelo povo judeu, embora esse povo judeu tenha recusado, mas permaneceu motivo de alegria para as outras nações atingidas pelo Evangelho, pela ação missionária de Paulo e também de outros apóstolos. Acontece, porém, que a boa notícia não receberia facilidade nenhuma da parte das forças do mal lideradas por Satanás. Daqui a poucos dias vamos ouvir o Evangelho da matança dos inocentes por parte do rei Herodes, manobra claramente diabólica que visava barrar o surgimento e expansão da salvação trazida por Jesus. Então Jesus nasce, é o Messias, é o Salvador, mas há um esforço dobrado das forças do mal para tentar, mesmo em vão, bloquear, impedir a consolidação desse projeto de salvação. É isso. Então Jesus já adverte seus apóstolos: olhe, por minha causa vocês serão presos, perseguidos, maltratados, torturados. Trata-se de um conflito, trata-se de um combate entre o bem e o mal, perpetuando aquelas palavras do próprio Deus no livro do Gênesis, nas quais Deus estabelece uma oposição entre os descendentes da serpente, que são os maus, e os descendentes da mulher, que são os bons. Este conflito encontra seu ponto máximo com o nascimento de Jesus, porque ele veio trazer a vitória definitiva, derrotar os maus para sempre, razão porque os maus dobram ou triplicam seu combate ao próprio Deus.
É nesse contexto, então, é por esse motivo que já no dia 26, o Evangelho já encontra tantas barreiras e obstáculos para avançar. Obstáculos e barreiras que são vencidas, mas à custa de muito sangue derramado, do martírio, que significa testemunho, do martírio de muitos e muitos que se convertem, que reconhecem em Jesus, Deus feito carne. Em nossos dias não é diferente. Não, não é. Não pensem vocês que o conforto da casa em que residem, a refeição que vocês têm todos os dias, o conforto, tantos recursos, tudo isso aí é o mundo todo. Não, não. Há muitos países que declaradamente perseguem e combatem o Evangelho. Basta que levem em conta, por exemplo, entre tantos outros exemplos, que o ditador da Coreia do Norte exigiu que no presépio, no lugar do menino Jesus, colocasse a imagem ou quadro dele mesmo, do ditador, combatendo assim a segunda festa mais importante da fé cristã. Nós encontramos em países de forte legislação muçulmana muitas restrições à vivência do cristianismo. Nós vemos se multiplicar, e não se assustem com isso, vemos se multiplicar ou de maneira declarada ou de maneira sutil, geralmente muito sutil, sociedades de satanismo, de ocultismo, maçônicos de alto grau. Todos eles são profundamente avessos à encarnação do Verbo, ao evento salvífico. Esse quadro caótico de fome que impera pelo mundo é intencional, isso é proposital. Nosso planeta tem condições mais que suficientes para erradicar a fome, a doença e todos os outros males em países pobres e nas periferias dos países ricos. Isso não acontece porque Satanás envereda esforços para impedir a plena realização do ser humano. Então, hoje, dia 26, festejamos o martírio de Santo Estevão, lembrando que esse martírio continua, se prolonga naqueles outros discípulos que sofrem das mais variadas formas. Eu disse há pouco, festejar o martírio, a morte de Santo Estevão. Como é que se festeja a morte de alguém? Como é que se festeja o martírio de alguém? Parece algo tão absurdo. Nós festejamos porque temos a certeza que a morte não é o fim. Na verdade, a morte para nós cristãos é um renascimento para a vida e vida eterna. Por isso que fazemos festa com a morte dos santos. Por isso que fazemos festa com os mártires. Porque através deles, Deus vence o inferno, Deus vence a morte biológica por extensão. Compreendamos, portanto, porque depois de uma grande solenidade, ouvimos no dia 26 advertências de Jesus a respeito dos obstáculos diversos que seus discípulos enfrentarão. Vitimados pelos últimos esforços de Satanás, desesperado, porque sabe que é derrotado por natureza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.